Começa agora a segunda temporada de Cruzamentos Literários, o podcast que fortalece os laços da produção literária em língua portuguesa. Lançados sempre às quintas-feiras, uma vez por mês, os episódios são coordenados por curadores de diferentes nacionalidades. Cruzamentos Literários é fruto de uma parceria entre o Instituto Camões, em Brasília, e a Associação Oceanos. Acompanhe-nos por aqui. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Cruzamentos Literários. Eu sou o Paulo Werneck, jornalista e editor da revista 451. Eu sou também um dos curadores dessa série, na qual, uma vez por mês, a gente conversa com uma escritora ou um escritor de língua portuguesa para conhecer mais a respeito da sua obra e do modo como pensa o mundo e a literatura. Bom, hoje aqui no Cruzamentos Literários a gente recebe de volta, das boas-vindas novamente, a Isabel Lucas, que é escritora, lançou um livro importante aí para quem se interessa pelo mundo da literatura em língua portuguesa, que é o Viagem ao País do Futuro, o Brasil pelos Livros. É um livro que saiu quase que simultaneamente no Brasil e em Portugal. Saiu primeiro lá no Brasil pela editora CEP e depois pela Companhia das Letras, aqui em Lisboa. Isabel, você que já foi aqui curadora, entrevistadora do podcast, seja bem-vinda de volta, agora na condição de autora convidada. Olá, Paulo. É bem mais desconfortável estar deste lado. Para com isso. Agora sim, agora é a melhor posição para você estar como escritora, que o jornalista fica ralando aqui em torno de elaborar perguntas. Né? Muito bem. E esse seu livro, bom, eu queria primeiro que você contasse um pouco da história do livro, né? Ele saiu publicado primeiro na imprensa de livros, né, no Jornal Público em Portugal e também no Suplemento Pernambuco, que é um jornal literário. Como é que foi aí a ideia do livro? Tem a ver também com um projeto anterior seu, né? Quer contar para os nossos ouvintes? Sim, a ideia do livro veio do Brasil, curiosamente, de pessoas que viram um livro anterior que eu escrevi sobre a literatura americana e a maneira como eu percorri os Estados Unidos a partir da literatura americana. E aos poucos alguns amigos, algumas pessoas que iam conhecendo e iam vendo o livro perguntavam meio a sério, meio a brincar porque eu não fazia o mesmo com a literatura do Brasil. E eu ia explicando que a minha relação com o Brasil era diferente, que a minha relação com a literatura brasileira era diferente. Aqui faço uma meia-culpa também, porque não é uma relação tão profunda. Agora vou tentar dizer, não era uma relação tão profunda quanto aquela que eu tinha com a literatura americana. E, sobretudo, não me apetecia estar a repetir uma fórmula. Aquele livro deu muito trabalho, teve muita emoção pelo meio, e eu achava que os projetos não se repetem e, portanto, não estava muito disponível para fazer isso. Só que aconteceu a eleição do Bolsonaro numa altura em que eu estava em São Paulo e pude assistir a essa divisão, que vocês bem conhecem, melhor do que eu, do Brasil, o que foi o Brasil naquela noite em São Paulo. Eu fiquei muito perplexa com a tensão que estava ali no ar, com aquela divisão muito violenta, muito tensa. A celebração não era bem uma festa, era outra coisa qualquer que eu não sabia bem explicar. Parecia quase uma vingança, um sentimento de zangue e vingança ao mesmo tempo. Havia os zangados com o que estava a acontecer e os que tinham vencido também estavam zangados com as pessoas que tinham vencido. Portanto, era quase o oposto de uma festa, mas era uma euforia violenta. E eu lembrei-me desta proposta e pensei que se calhar era uma altura, se calhar não podia dizer que não a esse projeto, isto de uma perspectiva também muito egoísta. Eu não voltaria a ter uma oportunidade de conhecer aquele Brasil que estava ali à minha frente de uma maneira tão profunda como aquela que me era proposta. E então lá fui. E a conclusão que eu posso chegar antes de falar do livro é que não se repetiu, foi outra viagem, foi um projeto completamente diferente a todos os níveis, até que pelo fim do projeto se meteu uma pandemia que era qualquer coisa também de inusitado, ninguém estava à espera disto. Mas sim, ao longo de um ano eu percorri o Brasil, as reportagens ou os textos, eu não sei muito bem como lhes chamar, são textos jornalísticos que foram saindo de cada uma das reportagens, foi sendo publicado em simultâneo
no suplemento Pernambuco, no Brasil, e aqui em Portugal, no suplemento Y do Jornal Público. No final desse ano, os textos foram reunidos num livro que saiu com um ano de atraso, mas finalmente. Muito bem, um livro importante mesmo. Acho que é muito interessante que seja uma estrangeira, né, uma portuguesa que tenha se colocado esse projeto, né? Era um projeto que estava ao alcance de tantos autores brasileiros, mas a gente precisou de você para que ele fosse realizado, né? E esse título, Viagem ao País do Futuro, ainda mais com esse contexto aí que você conta da eleição e tudo mais, é um título bem irônico. Que país do futuro é esse? Isso também é um título que joga um bocadinho, joga um bocadinho com o título do livro anterior. O título do livro anterior que eu fiz sobre os Estados Unidos também tem um título muito ambíguo, não é? É Viagem ao Sonho Americano, essa ideia meio mito do que são os Estados Unidos, não é? Essa mitologia do sonho que acompanha sempre, e também é um sonho sempre por concretizar, ou que individualmente as pessoas vão conquistando e vão realizando a sua ideia do que é o sonho americano, não é? E cada um tem a sua própria ideia. Havia um escritor que me dizia que que essa ideia tinha sido uma construção europeia. Curiosamente, esta frase, o país do futuro, também é uma construção europeia, não é? De um escritor europeu, um estrangeiro também no Brasil, que escreveu isto, o Brasil como sendo um país do futuro. Parece que é um futuro que está sempre por se concretizar, como aliás é do futuro, não é? É uma coisa que nunca é presente, é sempre futuro. E é esta espera de que o Brasil se cumpra quase como nação, enquanto uma possibilidade de uma grande nação, porque essa grande possibilidade existe, não é isso que Stefan Zweig, de alguma maneira, quis dizer. Este futuro por cumprir, eternamente adiado, joga aqui, obviamente, com ironia. Parece que essa parte da ironia fica um bocadinho apagada quando vamos dizer o título, mas é bom que ela permaneça, porque a ironia faz parte, e é bom que também olhemos as coisas más que nos aconteçam, menos boas, que nos aconteçam com alguma ironia. Eu gosto da ambiguidade do título, e eu desconhecia, eu nunca precisei de explicar a um brasileiro a razão deste título, não é? Toda a gente tem esta ideia na cabeça. Aqui em Portugal é mais difícil de explicar, veem-no mais literalmente e perguntam, mas levam-no literalmente como esse futuro, mas qual futuro? O Brasil parece que não tem futuro, mas e tentam sempre explicar, e então daí a necessidade de eu ser uma estrangeira a aprender também um bocadinho estas nuances das culturas, não é? Como é que eu traduzo as culturas? E uma das minhas preocupações, eu há pouco tempo esqueci de referir, antes de aceitar este projeto, era precisamente isto. Eu era uma estrangeira, só que era uma estrangeira na própria língua, se é que existe essa coisa da própria língua, quando se fala de Portugal e do Brasil, não é? Eu quis assumir esse meu lado de estranhamento, de pessoa que vem de fora e que está a escrever sobre qualquer coisa que não conheço bem. Portanto, o meu olhar é um olhar de fora, é um olhar que não pretende que a única coisa de nova que traz aos brasileiros, portanto, a quem conhece muito melhor o Brasil do que eu, é precisamente este estar do outro lado e ser confrontado com, se calhar, perplexidades ou interrogações que vocês já nem se colocam porque são evidentes, são óbvias. E eu faço as perguntas, não é? Porque na minha ingenuidade posso fazê-las. E foi uma das coisas que eu disse na altura aos editores. Eu, quando escrever, eu não vou escrever como se fosse uma brasileira, como se tivesse um conhecimento do Brasil como os brasileiros, como se lesse a literatura brasileira como os brasileiros. Eu não faço isso. Eu sou uma estrangeira que acontece falar português, e deste português vamos tentar entender-nos e tentar perceber também a dimensão desta língua que eu escrevo à minha maneira e que cada brasileiro também escreve à sua. Fui então também percebendo isso, não é? Você acha que o seu português mudou depois de atravessar todos esses livros também brasileiros? O meu português mudou por causa da minha experiência no Brasil e com a diversidade de brasileiros e de falas no Brasil, e de modos de falar o português no Brasil. E foi sobretudo isso que alterou a minha relação com o português. Foi perceber que nós, diante de um livro, temos uma dificuldade com uma palavra e vamos ao dicionário, ou vamos googlar e chegamos lá. Mas no terreno percebemos de onde é que aquilo vem. Há um som, há ali
uma contextualização cultural, geográfica, e as coisas passam a fazer sentido de outra maneira, de uma maneira muito mais de pele, física, e não é preciso dicionário, ali o dicionário é escusado, e entranha-se. Então o meu português mudou, eu sinto isso. Sou muito menos cerimoniosa, se assim se quer dizer, com as regras. E eu já tinha uma tendência para inventar palavras, agora invento muito mais. Não aqui à maneira de Guimarães Rosa, não é nada disso, mas dou-me algumas liberdades, porque eu acho que vocês fizeram uma coisa muito bonita com o português, quando se fala, mas português que é a língua que vos colonizou, não é? É o traço, se calhar, identitário que vos une enquanto nação com maior relevância, se calhar. Vocês tornaram-se livres na língua do colonizador, fizeram dela o que bem entenderam e vão inventando palavras e vão inventando modos de dizer e foram inventando sintaxes, o que faz todo o sentido, porque o vosso português é um português falado num território diferente, carrega uma série de culturas e de contaminações também diferentes, e isso é uma riqueza para a língua. Acho que devíamos ter essa consciência. O que chamou a atenção? Fala para mim algumas expressões, palavras ou usos que te pareceram particularmente notáveis. Eu consigo agora, antes não conseguia distinguir os sotaques de algumas regiões do Brasil. Neste momento consigo distinguir o sotaque nordestino da costa, o do interior também, alguma coisa do sertão consigo entender. Consigo, o paulista de São Paulo é muito óbvio, sobretudo no interior de São Paulo, não é? Com aquele R bem arruado. E a maneira como vocês usam o tu é muito curioso para nós portugueses. Vocês usam o tu quase como com a mesma vontade de uma criança que não está nem aí preocupado com a sintaxe, que corresponde ao objeto, que acha plural ou não acha plural, acha singular. Para mim foi muito curioso perceber esse lado. Se calhar é a mesma coisa como nós falamos você e tentamos imitar o você do brasileiro. O você do brasileiro não tem nada a ver com o você que nós usamos aqui, portanto. Posso contar, se calhar, alguns episódios que aconteceram comigo e que tem graça nesta nossa maneira de não nos entendermos em português. Das primeiras vezes que eu estive mais tempo em São Paulo, estive num hotel durante uma semana e quando me despedi do rapaz da portaria, fui-lhe dizer que fui agradecer a simpatia, ele tinha sido muito simpático, e ele despediu-se de mim dizendo, está a ver, eu estou a falar com você e já estou a gerundiar. Portanto, eu começo logo, eu sou um bocadinho esponja nos sotaques. E ele disse, foi muito bom conhecê-la, você fala muito bem francês. Ou seja, ele pensou que tinha estado uma semana a falar comigo em francês e tinha entendido tudo. Portanto, foi muito, muito curioso. Nesse mesmo hotel eu tive um problema, e agora vou dizer as coisas em português. Tive um problema com a casa de banho. Com o autocolismo na casa de banho, que se estragou. O autocolismo do retrete. Então, mas eu tive um problema e ligo para o rapaz da portaria e digo, tenho aqui um problema na minha casa de banho, o autocolismo estragou-se. E ele disse, oi? E eu comecei, a partir do momento em que ele disse oi, a minha cabeça começou a tentar pensar em brasileiro, a fazer a tradução imediata para o português do Brasil. E disse, casa de banho não, banheiro. E depois, eu não fazia ideia como é que se dizia autocolismo no Brasil. Eu dizia autocolismo e ele não entendia. E, portanto, ele teve que ir, teve que subir ao quarto para perceber o que é que eu estava a dizer. Estávamos a falar na mesma língua, mas aconteceu que quase nenhuma das palavras que eu utilizei eram entendíveis ali naquele lugar. Portanto, e curioso que tem a ver com uma palavra tão cotidiana como autocolismo, que na verdade aqui para esclarecer para os nossos ouvintes, o autocolismo nada mais é do que a descarga da privada, que em Portugal se chama retrete, inclusive. Né? Então o autocolismo do retrete, ou sanita, perdão. Sim, as duas, pode ser as duas coisas, mas sim, não foi óbvio para mim. Outra situação aconteceu numa altura que eu vinha de Paraty e vinha num autocarro, lá está, num ônibus, em direção ao Rio de Janeiro, 5 horas de viagem, mais ou menos, acho que por aí, e ficou noite e o autocarro, o ônibus, parou para as pessoas irem descansar um bocadinho, beber água, enfim, ir
no banheiro. E eu vejo uma grande confusão à frente, pessoas a levantarem-se, e eu fiquei quieta no meu lugar, mas um bocadinho apreensiva com tudo o que estava a passar, porque a senhora ao meu lado permanecia na mesma posição em que sempre tinha estado ao longo da viagem, pernas juntas, com uma bolsa no colo e as mãos cruzadas em cima da bolsa, impávida. Ela veio a viagem toda assim. E eu olhei para ela e ela permanecia impávida, aquilo tranquilizou-me um bocadinho. Entretanto, eu olhei para o vidro e vi baratas a passarem junto ao vidro. E eu tenho horror a baratas, mas fiquei bem comportada e olhei para a senhora e perguntei assim: a barata trepa? E ao mesmo tempo em que eu digo trepa, percebo que não devia ter dito trepa. E corrijo: a barata voa? E ela diz, com a mesma posição sem mexer a cabeça: a barata trepa e voa. Isso é uma coisa que salta aos olhos no seu livro, que assim, é uma experiência de você ganhando intimidade com o país, com a língua, com os livros do país, tudo ao mesmo tempo, né, Isabela? Então o seu livro tem uma densidade assim que é muito gostosa mesmo. Parece que você vai ativando o universo simbólico dos autores, né? Quer dizer, você tá em Manaus, você leu Milton Atum, você encontra pessoas que parecem personificar alguma coisa da literatura deles, você conversa com elas. O livro tem um sabor assim de road book, né? Assim, de um livro de viagem, um caderno de viagem mesmo, né? Tem até uma parte que chama, estou explicando aqui para quem não leu o livro, uma parte que é o log, né, do autor, que é uma espécie de um diário de viagem mesmo, com entradas datadas e com comentários mais intimistas seus, né, Isabel? Como é que você foi encontrar esse registro aí do livro, que para ele não se tornar também um ensaio literário douto, que seria inadequado para esse tom desse livro, né? Isso veio também do livro anterior, curiosamente, e a relação que eu tive com esses pequenos textos também foi diferente no livro anterior do que foi neste. Eu no livro anterior viajei longos períodos sozinha. Nas minhas idas ao Brasil, eu fui durante períodos mais curtos e muito, muito concentrados, ou seja, eu tinha muito pouco tempo para num momento ir refletindo e digerindo o que estava a acontecer. Eu só depois, quando chegava a casa ou o sítio onde estava parada, é que aquilo tudo começava a ganhar alguma dimensão. Mas estes momentos foram momentos em que, como eu estava sozinha, havia uma espécie de necessidade de partilha, de experiência. E eu usei as redes sociais numa altura em que as redes sociais eram um bocadinho menos agressivas do que são agora, ou seja, o Facebook e o Instagram, para contar as minhas experiências e para partilhar as minhas com as pessoas que me eram mais próximas, que estavam ali e tentavam saber de mim. E eu tinha um feedback imediato e esse feedback era muito bom, era uma espécie de calor que vinha e me afagava, porque naqueles momentos de grande solidão e de necessidade de partilha. Era bom ter ali uma espécie de conversa com alguém. Em relação ao Brasil, eu tive menos necessidade de fazer isso pelas razões que contei, mas também fui fazendo e também usando as redes sociais de uma maneira não tão, até mais esparsa e mais, muitas vezes estava dias e dias sem pôr nada, outras vezes as coisas não faziam muito sentido, depois percebia que uma coisa que tinha dito há um mês tinha muito mais a ver com a situação que eu tinha vivido há 2 meses do que propriamente com aquela, mas fui fazendo isso e no primeiro livro eu percebi que essas partes, que eram as partes mais pessoais, mais íntimas, onde eu me confesso de alguma maneira, onde eu me exponho, onde eu não, porque o resto são textos de jornalista, portanto eu tento esconder-me o máximo possível, não é? Apesar da perspectiva ser sempre a minha. Ali não, e as pessoas encontraram ali uma espécie é como se a minha viagem jornalística, assim chamada, ganhasse ali uma dimensão pessoal que de alguma maneira explicava o que é que estava a acontecer, o que é que me estava a acontecer. É como se a minha transformação, a minha vivência, eu estava ao mesmo tempo a ser testemunha e personagem daquela viagem. Portanto, aquilo era uma coisa que me aproximava e também senti que aproximava as pessoas de mim. E nesta edição, os editores concordaram que era de manter e era também um acrescento aos textos que tinham sido publicados já nos suplementos e que já tinham sido lidos por algumas pessoas, não é? Aqui há mais este acrescento pessoal. É um bonus track, então, como se fosse, né? É um brinde. Entendi.
E, Isabel, eu queria saber um pouco da escolha das cidades, queria que você falasse um pouco dos lugares que você visitou, das obras. Quer dizer, você visitou as cidades mais díspares do território brasileiro, você foi a Manaus, a Curitiba. Começa por essas duas aí. Curitiba, que foi, enfim, uma cidade tão importante nos destinos do Brasil nos últimos 10 anos, né, onde a política determinou tantas coisas. O que você viu em Curitiba, que é considerada, não sei se você sabe, tem um certo clichê sobre Curitiba, de que seria a cidade mais conservadora do Brasil, e por isso que produtos novos são lançados lá, para que as empresas consigam testar, e se passarem pelo crivo do consumidor de Curitiba, então elas podem sair pela qualquer cidade do país. O que você sentiu em Curitiba? Curioso você dizer isso, porque isso faz sentido, é como se Curitiba fosse uma espécie de ensaio. Ensaio também urbanístico, não é? Toda ela um ensaio. E para dizer como é que eu escolhi, eu tentei que os livros que eu escolhi, que eram todos livros que eu conhecia de antemão antes de preparar esta viagem, me dessem essa diversidade do Brasil, territorial, cultural e tudo mais. E há um autor, que é um dos grandes autores da literatura brasileira, o Dalton Trevisan, que vive em Curitiba e é uma espécie de fantasma que por ali se passeia, mas que ninguém vê, não é? Tentar chegar a Dalton Trevisan é uma espécie de missão impossível. Portanto, eu tentei, não consegui, e foi como se tudo naquela cidade tudo naquela cidade pairasse, até mesmo a própria cidade. Parece uma cidade que não está assente em nada, está assim meio solta num território, e foi a cidade onde eu me perdi mais, no sentido mesmo de não ter um norte. Eu tentava situar-me, normalmente eu arranjo referências que me possam guiar depois quando eu me sinto mais ou menos perdida, porque eu tento perder-me, mas como quem vai deixando as migalhas do pão para esperar que não venham um pássaro e as coma. Em Curitiba eu nunca senti isso, e sim, muita gente me alertou para o lado conservador da cidade. Eu ia preparada para isso e de facto confrontei-me com muitas pessoas que tinham essa ideia do Brasil. Eles diziam-me sempre que era uma ideia muito mais europeia, era como se e depois Curitiba vive ainda um bocadinho à sombra daquela ideia da cidade pensada, da cidade verde. E isso tudo, isso que também já é uma espécie de mitologia. Curitiba já não é assim, não é? Curitiba já foi uma cidade modelo para o mundo, neste momento também já não é. Portanto, e tudo ali é um é e não é. E, portanto, essa ideia de uma... A própria obra do Dalton, ela não é nada conservadora, né? É uma obra, não, pelo contrário, super subversiva, super... Exato. Como a do Leminski, não é? Foram os dois autores que eu, curiosamente, são autores em contraste com aquela cidade, como se a escrita deles fosse uma escrita contra esse conservadorismo e contra essa organização que Curitiba quer ser, não é? Ou quer ter. Isso foi muito curioso perceber como é que aquelas duas personagens, que foram as personagens que mais me guiaram literariamente por Curitiba, tinham esse lado muito anti-Curitiba, mas ao mesmo tempo fazendo sentido em Curitiba, porque depois as pessoas iam-me explicando um bocadinho a lógica da cidade. É uma cidade onde não há muito encontro de pessoas, a não ser numa certa boémia que existia, mas que também se foi perdendo. Portanto, é uma cidade de solidão, é uma cidade, se calhar, onde se pode extravasar emoções dessa maneira, se calhar cheia de desbragada, não é? Porque a cidade os reprime, porque a cidade reprime as pessoas. Consta que todos os dias, pelas 11h30, hora discreta, o escritor almoça no mesmo restaurante, um vegetariano, na Baixa de Curitiba. Vai sozinho e leva sempre um boné na cabeça. Consta também que tudo isto pode ser mentira. Uma hora depois dessa hora mítica, alguém entra numa livraria junto à Universidade Federal do Paraná, a mais antiga do Brasil. Afinal, consta que o escritor também frequenta essa livraria. Pergunta por ele. Como resposta a uma gargalhada. Seu Chaim, o Dalton tá aí? Grita para o interior da loja o rapaz da caixa registradora. O Dalton? Procura debaixo do balcão, sugere um homem que sai da penumbra.
Calvo, olhos claros, suspensórios sobre a camisa de manga curta, sotaque ligeiramente estrangeiro com acento entre o germânico e o árabe e um ar de troça. Ele sabe que podemos viajar eternamente por Curitiba atrás de Dalton, seguindo pistas falsas numa espécie de perdição fantástica, labiríntica. Dalton, o escritor, nunca está. Dalton escapa sempre. Dalton Trevisan é conhecido como o Vampiro de Curitiba, designação que aplica ao escritor o nome de um dos seus livros mais famosos, publicado em 1965. Como vampiro, ele existe secretamente, sorrateiro, sugando as histórias do cotidiano da cidade onde nasceu em 1925 e que depois trabalha literariamente em textos meteóricos, cheios de ironia, violência, erotismo. Seu texto é marcado por uma grande economia de palavras, muito próximo da poesia, com protagonistas que são invariavelmente pessoas à margem, gente comum, ou, segundo a designação de alguns críticos, uma Curitiba menor. É a que lhe interessa, e é essa que o escritor sorve com avidez. Numa das raras entrevistas que deu, publicada em 1968 no extinto Jornal da Tarde de Curitiba, Dalton Trevisan afirma: o escritor é uma pessoa que não merece nenhuma confiança. Um amigo chega e me conta as maiores dores. Eu escuto com atenção, mas estou recolhendo material para mais um conto. Eu sei disso na hora. Surge então a má consciência. Sei que estou fazendo assim e não desejaria fazer, mas não há outro jeito. O escritor é um ser maldito. E nesse contexto declarou: todo escritor é um monstro moral. E Manaus, que é uma cidade que você teve como guia a obra do Milton Atum, que é dos escritores vivos que você teve também a oportunidade de acompanhar, né? Como é que foi isso aí, ir a Manaus com o Milton Atum? Isso era uma espécie de sonho. Quando eu li Os Dois Irmãos do Milton Atum há muitos anos, foi um editor muito importante aqui em Lisboa, que me deu a conhecer tanto o Milton Atum como Os Dois Irmãos, o André Jorge. Eu, quando li aquele livro, fiz a minha construção mental de Manaus. Nós construímos mentalmente cidades a partir de livros que lemos. Eu tinha a Manaus que existia na minha cabeça, era a Manaus do Milton Atum. E, portanto, quando nós começámos a falar desta hipótese de livro, eu desafiei o Milton a ir comigo a Manaus e ele disse imediatamente que sim. Acontece que eu apanhei numa altura em que ele estava a lançar um dos livros da trilogia, da última trilogia que ele escreveu, e fui ter com ele a Manaus e tive-o como cicerone. E aí, mais uma vez, até os cheiros, até o calor, até a umidade, ganharam uma expressão muito diferente. Eu percebi muita coisa a partir desses passeios por Manaus, e com outra pessoa que é incrível, que é o Joaquim, que tem um quiosque na praça onde vende tudo o que é literatura especializada na Amazónia, que é uma espécie de riqueza. Encontrei lá o Krenak, que estava lá também a lançar um livro, e portanto foi como se a cidade me recebesse naquilo que tem de mais exuberante, e o mais exuberante é o bom e o mau, e eu fiquei muito, por exemplo, uma das coisas que me surpreendeu bastante foi passear com o Milton na cidade, e as pessoas que provavelmente nunca leram nenhum livro do Milton sabem quem é Milton Atum e sabem, também por ele ser dali, e há uma espécie de veneração, de respeito de alguns, e há uma espécie, e do outro lado também há uma raiva contida ou menos contida por parte de outros, porque ela é uma figura reconhecida dos jornais, da televisão, é uma figura pública, e o escritor enquanto figura pública é uma coisa que é cada vez mais apagada, sobretudo na Europa, se calhar, não sei se no Brasil será tanto. Mas o Milton, nas ruas de Manaus, as pessoas iam ter com ele, faziam-no parar e diziam-lhe, conversavam com ele com uma grande afetividade. Para mim isso foi bastante surpreendente, porque em Portugal, provavelmente isso, ou na Europa, isso não iria acontecer, esse tipo de abordagem, e ele estava disponível para ela também. Numa caligrafia bem desenhada, Milton Atum faz uma lista de lugares de Manaus e é como se ali, no papel,
a cidade ganhasse finalmente um contorno definido depois do primeiro vislumbre a partir do céu. Um imenso plano desfocado entre duas linhas de água barrenta, uma ponte e a vastidão do verde. Da janela do avião, a imagem é quase monstruosa, excessiva, deformada pelo caudal de gotas que escorre pelos vidros, olhos míopes só capazes de adivinhar silhuetas. Lá fora os trovões, a chuva, o vento, o cinzento quase preto da atmosfera são uma maneira de dizer ao viajante caloiro naquele atlas que aquele lugar não encaixa nos padrões normais, espécie de cidade sitiada ou ilhada, como lhe chamou o escritor, onde não há um único adjetivo que se ajuste à dimensão do que se vai sentir e ver. A abundância, a pobreza, o calor, a umidade, o assombro, o silêncio e o ruído, a decadência e a opulência, o medo, a devastação, os contrastes ou a medida daquelas tempestades. Tudo será amazônico, que é outra maneira de dizer colossal. Os dedos do escritor deslizam pela folha branca traçando uma rota. A Praça da Polícia, atual Praça Eleodoro Balbi, o Colégio Dom Pedro II, que é o Colégio Estadual do Amazonas, a área do Porto com a Praça de Nossa Senhora dos Remédios, antigo lugar dos imigrantes sírios e libaneses, a Rua dos Barés, o Mercado Adolfo Lisboa. A geometria do desenho que vai surgindo com nomes de ruas, de praças, de edifícios, dos igarapés, em tupi, caminho estreito de água de pouca profundidade, embora navegável, que atravessam a cidade, os rios Negro e Solimões, tudo a remeter tanto para uma linha do tempo onde se pode ler a evolução da cidade, como para uma ideia de criação. Um dia, a cidade nasceu para albergar a ambição desmedida dos homens que perceberam a grandeza daquele território longínquo, um fim de mundo, ou, como escreveu Euclides da Cunha, uma região à margem da história. Afirmações como esta ignoravam que desde há muitos séculos viviam ali vários povos indígenas, entre eles os Manaus e os Barés. E a história a que o autor de Os Sertões se referia não era mais do que a do homem branco, que começou a ocupar aquela terra apenas no século XVI. Primeiro, os holandeses e os ingleses, depois os portugueses que chegaram um século mais tarde fundaram a cidade de Belém, no Pará. Como Belém, Manaus nasceu de uma fortificação na margem do Rio Negro, porque era preciso controlar a entrada dos invasores estrangeiros na fronteira noroeste do país. A cidade de Manaus, nome da tribo que mais resistiu ao ímpeto escravagista dos portugueses naquela região, seria a capital do estado do Amazonas, criado em 1889. Nessa altura, a cidade era um porto para escoar borracha para a indústria em expansão em todo o mundo, e um centro onde afluíam migrantes de todo o Brasil e negociantes estrangeiros. Nascia uma das cidades mais cosmopolitas do país, construída segundo o ideal das grandes urbes da Europa. A era da borracha foi curta, terminou nos anos 1910, mas deixou pegada, e Manaus converteu-se na capital do Norte. As suas ruas, teatro e costumes se aburguesaram, e o Estado enriqueceu da noite para o dia. Lê-se em Brasil uma biografia, de Lilia Schwartz e Heloísa Starling. Entre os que chegaram a Manaus estavam os antepassados de Milton Atum. Vieram de uma aldeia do Líbano 4 gerações antes, sem poderem imaginar que, muitos anos depois, esse filho e neto faria de todas essas histórias a grande potência da sua literatura. As palavras parecem esperar a morte e o esquecimento. Permanecem soterradas, petrificadas, em estado latente, para depois, em lenta combustão, acenderem em nós o desejo de contar passagens que o tempo dissipou. E o tempo, que nos faz esquecer, também é cúmplice delas. Só o tempo transforma nossos sentimentos em palavras verdadeiras. Diz o narrador de Dois Irmãos, o seu romance mais premiado, mais conhecido, adaptado à série de televisão por Luiz Fernando Carvalho, o mesmo que adaptou Lavoura Arcaica, de Radu Nassar, e a banda desenhada pelos gêmeos Fábio Moon e Gabriel Bá. E é como se a fala desse narrador resumisse o tempo da espera inerente à escrita de Atum. Paciente, lenta para tentar chegar mais perto de uma essência de verdade, feita da experiência pessoal, território vivido,
cruzamento de referências literárias, culturais, enquadramento social e político, um olhar demorado sobre o outro, alimentada por uma permanente inquietação em relação ao mundo e, em particular, ao país. Privilégio de poder ir a Manaus com o Milton, né, e poder conhecer essa cidade dele, né? Sim, ele fala da cidade com uma grande ambiguidade. Percebe-se que há ali um amor, às vezes traído, às vezes orgulhoso também. Essa ambiguidade que ele transporta para a literatura está ali na relação dele com a sua cidade. Sim. E você mencionou aqui esse editor que publicou o Milton. Eu queria até prestar aqui uma homenagem a ele, é o André Jorge, a quem o seu livro é dedicado, né? O seu livro tem uma dedicatória para o André Jorge, que era o fundador da editora Cotovia, uma editora que já não está mais ativa, mas que foi muito importante para publicar uma geração inteira de autores brasileiros aqui em Portugal, né, Isabel? Eu queria te perguntar como é que foi o seu contato com a literatura brasileira. Se você, estudante, criança, teve alguma coisa, ou foi aí pelo André Jorge, já leitora mais formada, que você entrou nessa... Eu tive na infância, lia algumas coisas que haviam lá por cá, havia Jorge Amado, havia Jorge Amado e havia pouco mais, sim, não havia muito mais. O Jorge Amado foi um autor que na geração dos meus pais foi muito lido. E eu, em criança, lembro-me de ler Os Capitães da Areia, o Judiabá, a Gabriela, porque coincidiu com a altura em que passava aqui a novela Gabriela, um bocadinho mais tarde. Esse livro estava lá, portanto, eu apanhava tudo o que pudesse ler em casa dos meus pais, eu lia, e portanto eles davam-me, não me punham interdições às leituras, portanto, e depois houve um interregno muito grande em que eu li muito poucos autores brasileiros, li alguma poesia, assim, na adolescência, fui lendo alguma poesia, o Drummond de Andrade, lia muito, gostava muito de Drummond de Andrade, lia quase tudo que apanhava dele. A Adélia Parado também lembro de apanhar algumas coisas dela e ir lendo. E depois, na prosa, muito, muito pouco. Até que conheço o André Jorge e ele me abre uma literatura que eu não conhecia, que é uma literatura feita de várias gerações. Ele não me apresentou só uma geração de escritores, ele estava muito atento a tudo que se fazia no Brasil, em termos literários, e eu devo isso. Apresentou-me bastantes autores. Quando vinha cá um autor brasileiro, ele convidava-me para almoçar, ou para jantar, ou para conversarmos um bocadinho na editora livraria que ele tinha. E foi assim que eu conheci o Bernardo Carvalho, foi assim que eu conheci o Milton Atum, por exemplo, e há alguns outros que agora a memória me falha, mas o André, o Sérgio Santana, também foi ele que me apresentou. Essas pessoas quem ele me ia sempre falando com grande carinho, e falava-me muito do Raduan Assar, e essa espécie de mito, não é? Que eu lembro-me de ler, assim, aqueles 3 volumes, que é a obra completa, que são a obra completa dele, não é? No instante, ficar maravilhada com aquela capacidade de escrita. E, portanto, eu dedico este livro a uma das pessoas a quem eu dedico o livro. Era uma figura, posso dizer, quase paternal na minha vida. Tinha este lado na literatura que me afagava e ia conversando comigo sobre estes autores. Curiosamente, dedico a ele e ao meu pai, que morreu quando eu estava a fazer esta viagem ao Brasil, e portanto é mais uma emoção, e eu não consigo, é como se há figuras, estas figuras, falo do André Jorge como uma figura paternal e ele está ali ao lado do meu pai, portanto há um sentido para isto que eu tento encontrar, ou não sei se encontro. Este livro reúne muitas coisas que são especiais para mim. Sim, eu ia até mencionar a figura do seu pai também como segundo. Você dedica o livro ao André Jorge e ao seu pai. E não sei se foi o José Miguel Wisnik, num curso que eu fiz dele muitos anos atrás, que me disse uma frase que me ficou na memória. Eu peço perdão até por citar de maneira meio improvisada, mas ele falou que toda a literatura brasileira tem a ver com a ausência do pai.
Eu não sei se você chegou nesse ponto. E tem muito disso, né? Muitos desses livros que você percorre aqui estão falando, né? O Guimarães Rosa, aquele famoso conto da Terceira Margem do Rio, o próprio Dom Casmurro, Lavoura Arcaica, quer dizer, um monte de livros que tem a ver com essa figura ausente que é o pai, né? E você dedica 2 pais ausentes seus, né? O seu pai editorial, literário, na literatura brasileira. É curioso isso, não tinha pensado nisso, mas faz sentido, há uma espécie de orfandade do lado do pai, não é? É a ausência, como você diz, e acaba de dar outra simbologia ao meu livro, porque eu gostaria muito que estas 2 pessoas estivessem hoje aqui a ler este livro, a poder vê-lo, porque certamente de um lado e do outro eu teria tido um feedback que iria acrescentar qualquer coisa à minha experiência, mas por isso lhes dediquei este livro. E eu queria te perguntar, em termos de leitura, o que foi a grande descoberta? Assim, eu não queria te perguntar qual é o seu livro preferido, porque seria totalmente inadequado da minha parte, mas assim, o que você leu aqui por obrigação, entre aspas, e que foi surpreendente para você, assim? Estes livros, como disse, estes livros de partida, que eu chamo livros de partida, já os tinha lido todos, mas percebi, por exemplo, a dimensão dos sertões, que é um livro complicado de ler, de entrar, não é um romance, é um género que desafia géneros e que muitas vezes é denso e tem muitas descrições que são quase do foro da geografia, da geologia, sei lá, mas ganharam um sentido. Os sertões, eu percebi, chegando ao sertão, que tinha sido muito bom eu ter decidido começar por aquele livro e perceber que ele era uma espécie de livro fundador do Brasil, de uma literatura brasileira, tinha ali qualquer coisa como se ele fosse um pilar, e faz muita falta. Sem aquele pilar as coisas se calhar desabariam. Maria Botão é neta de 2 dos raros sobreviventes. Sempre foi criada aqui em Canudos, diz e cala-se a olhar para o campo em redor do alpendre da casa onde vive, numa chácara com um poço, ao pé da capelinha São João Batista. Há a terra vermelha e a vegetação baixa de um verde que o sertão sabe ser milagroso, impermanente, pacificador, muito fugaz. É um estado de paisagem raro, porque chove no sertão, e isso poderia ser manchete em qualquer jornal que se publique por ali. É quase inverno. O arraial de Santo Antônio, o padroeiro, está montado na cidade, mas nem sempre inverno é sinal de chuva. Se a memória da guerra continua viva, a da seca é eterna e permanentemente reavivada. O silêncio de Maria Botão dá para pensar nisto tudo, e ainda para escutar o balir das cabras que pastam ao lado, sentir um odor a terra molhada, a estrume e bedum de bode, ou escutar um chinfrim de cigarras sempre que a água deixa de desabar do céu, escuro e bem rente à terra. São as cigarras a despertar Maria Botão do torpor. Uma vez veio aqui um escritor. Ele conversou com meu pai sobre a guerra. Sabe, os meus avós sobreviveram à guerra. A minha avó assistiu. Eles contavam que sofreram muito, viram muito desastre. Tive um tio que lutou lá, chamado Chiquião. Muitos correram, se esconderam nas tocas para não morrer. O meu avô não sei se ele correu ou ficou. A minha avó era comadre de Antônio Conselheiro, ele batizou o filho dela, chamado Manezão. O escritor veio falar com meu pai sobre essas histórias. Aí falaram e tiraram uma foto ali, na capela, para um livro. O escritor de que Maria Botão não diz o nome por não se lembrar é Mário Vargas Llosa, o peruano que ganhou o Nobel de Literatura em 2010. Em 1979, esteve em Canudos para tentar perceber a guerra imortalizada por Euclides da Cunha no livro Os Sertões. Conflito fratricida que se mantém como um dos acontecimentos mais simbólicos da história do Brasil. A Guerra de Canudos foi um refluxo em nossa história, escreveu Euclides da Cunha sobre essa revolução rural encabeçada por um homem, Antônio Conselheiro, espécie de profeta ou apóstolo, um peregrino que, percorrendo as terras pobres do sertão da Bahia, espalhava a mensagem que um homem não devia servir a outro homem, nem ser explorado pelo Estado como fora pelos senhores das terras. Falando em nome de Deus, um Deus católico, lembrava que a escravatura tinha acabado,
insistia na construção de uma sociedade igualitária, uma comuna sem propriedade privada onde tudo era de todos. Chamaram a esse homem Antônio Conselheiro, entre outras coisas por aconselhar a população a não aceitar a subserviência nem a acatar as novas leis da República recém-instituída, que mandava cobrar impostos e, separando a Igreja do Estado, permitia o casamento civil. O homem era alto e tão magro que parecia sempre de perfil. A pele era escura, os ossos proeminentes e os olhos ardiam com um fogo perpétuo. Calçava sandálias de pastor e a túnica roxa que lhe caía sobre o corpo lembrava o hábito desses missionários que de vez em quando visitavam as aldeias do sertão, batizando multidões de crianças e casando os pares amancebados. Era impossível saber a sua idade, a procedência, a história, mas havia qualquer coisa no seu rosto tranquilo, nos costumes frugais, na imperturbável seriedade que, mesmo antes de dar conselhos, atraía gentes. A descrição é de Vargas Llosa no romance A Guerra do Fim do Mundo, original de 1982, que resultou da leitura de Euclides da Cunha, da visita ao sertão da Bahia, da consulta de documentos históricos e jornais da época, entre eles os que o próprio Euclides enviou para o estado de São Paulo quando viajou para a Bahia com a missão de relatar o que se passava em Canudos, o Exército Nacional a combater um grupo de seguidores de Antônio Conselheiro, e apresentados como uma ameaça à estabilidade do Brasil enquanto nação unida. Depois houve autores que foram estou a falar dos mais novos, que foram uma surpresa, já não são tão novos, são novos para mim, porque nunca tinha lido, por exemplo, só tinha lido um livro do Cristóvão Tesa, que eu acho que é um excelentíssimo escritor, e é uma pena que não esteja, que seja muito pouco conhecido aqui em Portugal, e há um livro dele publicado, mas presumo que já nem esteja à venda. Perceber que há uma geração, e não vou dizer muitos mais nomes, vou dizer que vou só manifestar a nossa ignorância perante a quantidade e a qualidade de muitos autores brasileiros, eles e elas, e aqui entram todos, que estão a fazer uma literatura que é diversa, que não é só a literatura que muitas vezes pensamos urbana, que nos traz a violência, ou então a literatura do eu, que é um bocadinho o contrário dessa saída à rua da literatura mais próxima do jornalismo, não é? Que é uma literatura que pela sua, na prosa, na poesia, no ensaio, na crónica, que é muito rica. A Verónica Stiger, por exemplo, estou-me a lembrar do diferente que é a escrita dela também, não é? Da ironia que há ali no contar das histórias e a maneira também como ela lida com a linguagem. Portanto, é uma descoberta permanente e não me lembro de ter feito grande esforço a ler nenhum dos livros que eu cito, porque essa foi a minha liberdade, não é? Eu só trouxe livros para estes meus textos que eu achei que valia a pena mencionar e que me ajudaram a entender um bocadinho melhor o que era o Brasil. Verônica Stiger, que está participando do nosso programa lendo trechos do seu livro. É verdade. Então, fazendo um caminho de volta, né? E o Mário de Andrade, como é que foi a sua leitura com ele? Porque é um autor já menos fácil, entre aspas, para um leitor estrangeiro, vamos dizer assim, ou leitor menos treinado nas discussões que ele mesmo aí eu tive inaugurou. Exato, lembro-me que aí foi dos autores que eu tive que pesquisar mais, ler muito sobre o modernismo, tentar perceber um bocadinho da realidade em que ele viveu, da ambiguidade também, a ambiguidade sexual dele, toda aquela... Havia uma maneira de falar do Mário de Andrade como se ele fosse... você não vai entender o Mário de Andrade, e se calhar eu não entendi o Mário de Andrade, mas isso também faz parte, eu se calhar não entendi, eu li o Macunaíma com o espanto da criança, mas já não aquela ingenuidade com que eu tinha lido se calhar a primeira vez, captando coisas que depois de ter estado em aldeias de povos naturais do Brasil, percebendo algumas brincadeiras que eu disse que se faziam, a linguagem que é usada. Eu não tive muita dificuldade com a linguagem do Mário Andrade, e eu acho que tem a ver um bocadinho com o elástico que foi
que se vai ajustando, o meu elástico vai um bocadinho ajustando-se às formas, às formas da língua. E não foi tanto isso. Foi perceber, eu lembro-me de tentar perceber a geografia daquele livro no início e não estar a ser capaz, não estava bem a perceber. Só depois de o ler é que cheguei um bocadinho ali. E outra coisa, andei à procura dos sítios do Mário de Andrade por São Paulo, não consegui entrar em nenhum, e portanto também há aqui uma espécie de não como em Curitiba, mas de uma perseguição que eu sinto que fiquei aquém, bastante aquém. Mas eu acho que o Mário de Andrade é dos autores que você mais foi na trilha. Ele e o Euclides também. O Euclides, de alguma forma, você falou da dificuldade, mas você também foi atrás da geografia, né? Tanto é que é um dos itens que você faz uma espécie de ficha em cada capítulo, né? Que tem o livro, o autor, a geografia e uma série de obras de referência, que é como se fosse uma playlist, assim, que você põe para foram obras que me ajudaram a entender aquele espaço, ou aquele tema, ou aquele território por onde eu me estava a adentrar, não é? Nos sertões, eu tive com os sertões eu tive uma relação muito afetiva com as pessoas que fui encontrando naqueles lugares, sobretudo em Canudos, não é? E foi estranhamente como se, acho que já expliquei isto algumas vezes, mas foi como se eu percebesse uma espécie de origem, se eu encontrasse ali um lugar que fazia sentido na minha geografia pessoal, mesmo o modo de falar, o modo de estar das pessoas, os silêncios, aquela maneira de lidar com o tempo aqui cronologicamente falando, não o clima, não é? Mas há ali qualquer coisa de muito antigo que eu acho que tem a ver com o sul da Europa e com o sul de Portugal, com as zonas mais rurais do sul de Portugal, e percebe-se que houve ali um princípio de colonização e um princípio de linguagem que tem a ver com a linguagem que os colonizadores portugueses levaram para lá, onde se mantêm vocábulos, maneiras de dizer que pertencem a um Portugal mais arcaico e que ali continua vivo. E provavelmente essa maneira de falar e a sintaxe manteve-se porque aquela é uma das zonas mais fechadas, não é? Menos abertas, onde não imagino que não irão muitos turistas ao sertão do Brasil, e as pessoas têm um pouco contacto com as coisas que vêm de fora, como nas grandes cidades, e há ali uma permanência de algo antigo que é reconhecível para quem para quem conhece esse outro lado do mundo, esse outro lado do oceano. E você, na repercussão do livro, o que você notou que as pessoas, que chamou a atenção dos leitores brasileiros sobre as suas observações a respeito do Brasil? Porque é uma coisa comum, já é quase um gênero à parte na literatura, os relatos de viajantes ao Brasil, né? Obviamente, desde ali da chegada dos europeus, tem sempre alguém escrevendo, algum estrangeiro, muitas vezes com um olhar muito agudo, né? A gente pensa a Elizabeth Bishop, tem, enfim, vários viajantes franceses, Richard Burton, enfim. O que você notou no Brasil que você reparou que foi uma coisa diferente, assim? E também, como é que você foi recebida como estrangeira? O brasileiro gosta muito de estrangeiro, se sente muito querendo fazer honras da casa. Como é que você foi recebida aí nos confins do Brasil? Esse lado de acolhimento do Brasil tem muito a ver com acho que vocês, se calhar foi uma das coisas que ficaram, porque nós também ficamos, sempre que um estrangeiro chega, nós abrimos os braços e acolhemos-lo da melhor maneira. Eu fui muito bem acolhida. Há aqui até uma piada que eu não devia dizer aqui, mas vou dizer, que em relação aos brasileiros, vocês são sempre muito efusivos a receberem as pessoas, mas diz que vocês abrem os braços, mas depois não os fecham. Você sabe que o Camus, quando foi ao Brasil, ele descreveu que todos os lugares que ele visitava tinham sido recém-pintados só para a visita dele. Então,
Ele ia almoçar num lugar, eles pintavam as paredes para recebê-lo. Isso poderia acontecer nas aldeias portuguesas, criar as casas todas de branco para receber as visitas, faz parte. Mas eu senti que, em relação a mim, alguns braços fecharam-se, eu senti esse abraço caloroso. E eu confesso que tinha receio. Um dos meus receios era que me olhassem, pensassem que eu estava de viagem com alguma sobranceria, ou seja, que eu fosse tivesse um olhar preconceituoso sobre o Brasil. Certamente levei os meus conceitos prévios, né, os meus pré-conceitos, mas estava aberta à conversa e senti que era um momento delicado, se calhar, para eu ir aí, e nomeadamente quando se discute tanto esta ideia do colonizador. Lembro-me que houve um debate onde eu estava e eu era a única portuguesa e alguém, por piada, que estava na mesa a conversar, na mesa de escritores, dizia: então, mas podemos perguntar à representante dos colonizadores que está ali. Eu senti que foi uma piada, mas há algum desconforto, não é? Não há propriamente um orgulho de pertencer aos colonizadores e ter essa marca, mas não, sempre fui acolhida com muita curiosidade e as reações mais calorosas aos textos, eles eram publicados em Portugal e, como já disse, e no Brasil, vieram do Brasil e vinham do Brasil, e isso para mim foi sendo um conforto muito grande e que me deu alento a continuar, porque se a reação ao primeiro texto tivesse sido uma reação de tipo, quem é ela para vir aqui dizer estas coisas, eu não sei se teria tido força, porque este trabalho foi duro de fazer, não me estou a queixar, mas estou a constatar um facto. Fisicamente, emocionalmente, por todas as razões, foi um trabalho que saiu de dentro, foi duro, e se eu não tivesse tido essa espécie de ânimo, pelo menos por não acharem que eu estava com essa sobranceria, que vissem em mim alguém simplesmente curiosa e receptiva a olhar. Portanto, eu nunca quis sair do meu lugar de estrangeiro. É o meu lugar nesta viagem, é o de estrangeiro que quer conhecer. Outra reação curiosa que eu tive aqui em relação a Portugal e que não foi diferente. Eu tinha o outro livro dos Estados Unidos, por comparação, é de facto a percepção de que há um desconhecimento muito, muito maior da literatura brasileira do que da literatura norte-americana. A reação aos textos era uma reação de quem estava pela primeira vez a deparar-se com qualquer coisa e não a reação mais efusiva de quem está a reagir a qualquer coisa que conhece, concordando ou discordando, aderindo ou não, que leva à discussão. Não, foi muito mais silenciosa a recepção dos textos do Brasil aqui no jornal. E isso é demonstrativo daquilo que eu dizia no início, não é? Que estamos muito longe de nos conhecermos literariamente e se eu tinha essa convicção, fiquei com uma certeza muito maior depois deste livro. E, portanto, se eu conseguir que alguém leia autores brasileiros depois deste livro, por poucas que sejam essas pessoas, eu fico muito feliz. Acho que já valeu a viagem. Para encerrar, dê uma dica aí para um ouvinte que não seja brasileiro, para começar a ler literatura brasileira. Qual livro aqui desses tantos que você leu para escrever o seu livro, qual que você sugere como porta de entrada para uma leitora jovem, um leitor jovem adolescente? Aqui se calhar eu ia para um clássico, quer dizer, eu acho que falar do Machado de Assis é clichê, mas ler as memórias póstumas de Brás Cubas seria um belo livro, porque contém humor e traz-nos um Brasil que é passado, mas continua a ser presente, que é doméstico, mas contém o mundo todo nele. E depois também me apetece dizer, se calhar é difícil alguém começar pela Clarice, mas muitos estão a começar pela Clarice e digo isto porque a Clarice não é propriamente fácil, não é? Mas muita gente está a começar a entrar na literatura brasileira, são estrangeiros e estão a entrar na literatura brasileira pela Clarice. E eu não consigo não falar do Lavoura Arcaica, se calhar para algum estrangeiro, mas a ideia que temos do estrangeiro, não é? Que ideia é esta do estrangeiro? Não é? O estrangeiro é alguém que está
curioso em relação a esse lugar, que não é o dele, provavelmente, e pode encontrar nestes nomes uma descoberta de um país que é imenso e que se calhar é por isso que é tão fascinante. E não posso falar do Grande Sertão Veredas, porque isso é uma leitura para a vida, não é? Portanto, se quiserem ter uma leitura para a vida, deixem-se estar com o Grande Sertão Veredas ali por perto. Muito obrigado pela entrevista, Isabel. Obrigada, Paulo. Foi bom estar aqui consigo. Bom, e assim nós chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Cruzamentos Literários, que é resultado de uma parceria entre o Instituto Camões em Brasília e a Associação Oceanos. Eu, Paulo Werneck, me despeço agora e convido todos vocês para nos acompanharem no próximo programa, que vai ao ar no final de novembro. Até lá! Cruzamentos Literários, uma parceria entre o Instituto Camões em Brasília e a Associação Oceanos.